Olá, tudo bem com você? Meu nome é Robson Mendes, eu sou estagiário, faço meu estágio pastoral na Igreja do Fonseca, tá? E nós vamos meditar hoje na lição do dia 29 de outubro, de tema, né? Os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. O texto principal dessa lição de hoje está em Lucas, capítulo 2, versículos de 8 até 20. A gente vai se prender, na verdade, em alguns versículos, como os versículos talvez de 8 até 12. E eu vou ler para a gente aqui, para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Mas antes eu vou pedir para que a gente possa fazer uma oração. Vamos orar? Querido e amado Deus, todo-poderoso Senhor, estamos na Tua presença agora. Peço que o Seu Espírito Santo possa estar conosco. Eu quero também agradecer pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Senhor, que Teu Espírito Santo possa trazer conhecimento a todos nós, e mais do que conhecimento, em nome de Jesus, queremos praticar aquilo que vamos aprender agora. Quero que o Senhor conceda paz, conceda graça a todos nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu disse, Lucas capítulo 2, eu vou começar a ler a partir do versículo 8, e eu vou pular alguns versículos, quero que você atentamente fique conosco aqui. Como ele diz, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, versículo 8, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Quem eram esses pastores? Esses pastores eles eram muitas das vezes, inclusive, marginalizados. Eles eram pastores de ovelhas, como diz a palavra no original, poimenés. Eles eram pastores de ovelhas. E nós vemos que eles eram bem marginalizados, segundo o contexto daquela época, porque eles viviam longe, viviam nas montanhas, viviam nos pastos, que eram cercados, que eram à margem da sociedade. Eles não eram muito apreciados, segundo a visão daquela época, até porque eles eram considerados impuros, inclusive, por conviver com animais, algo sujo, sabe? Viviam muito à margem. Pouco provável que eles eram convidados para poder estar dentro da possibilidade de fazer uma visita para recém-nascidos. Isso devido ao contexto do ofício deles. E o mais interessante é que, por eles serem pouco apreciados, por eles serem pouco, inclusive, citados, né, a gente vê, por exemplo, que eles nem eram muito bem quistos pela sociedade judaica religiosa daquela época. Tá? Mas a gente consegue entender um pouco mais quando a gente vai no Antigo Testamento e a gente vê lá o profeta chamando os filhos de Jessé, e Jessé chama todos os filhos, mas não chama o último, o mais novo de todos, que era Davi. Porque na cabeça de Jessé era pouco provável que um profeta fosse chamar aquela pessoa que tinha pouca atenção da sociedade. E ali você vê o profeta falando, não, pode chamar, a gente só vai sentar para comer quando esse último aqui chegar. Então você percebe que já era uma cultura daquela época em não se olhar muito bem para a função ou para a pessoa que era considerada um pastor. Bem, se tratando agora desse assunto, quando o anjo chega, já no versículo 9, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Você vê o anjo visitando os pastores, e a primeira coisa que eles têm, o primeiro sentimento de ter temor, ter medo. Mas a mensagem é totalmente contrária de ter medo, porque o anjo sabia que eles estavam com medo naquela circunstância, e ele fala 3 mensagens principais. Ele fala, não temais. E ele diz, não temais, não temam. E você vai remeter lá a Josué, aquela questão de não temer, né? Temer, né? E ele fala para que o que ele trazia era algo de muita alegria. Ele diz, trago boa nova de grande alegria. Então ele fala para os pastores, tenham alegria, porque eu estou mostrando para vocês algo magnífico, algo que vai mudar a história da humanidade. E aí ele diz também lá no final do versículo 10, que ele diz que essa alegria era para todo o povo. Olha que interessante, né? Essa alegria era para todo o povo. E logo depois ele fala o seguinte,
ele dá três substantivos, três adjetivos, na verdade, três adjetivos para essa mensagem. Ele fala que essa mensagem seria um bebê, e esse bebê ele coloca características que, se você for pegar no grego melhor, você vai entender. Ele vai falar, por exemplo, que o bebê tinha uma característica de Salvador, que viria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo e o Senhor. O Salvador no grego significa soter, alguém que é Salvador. Ele diz também que seria Cristo, que é Christos, que é o ungido, que é o Messias no hebraico. Ele diz Christos, que é o Cristo, o ungido de Deus. E ele diz também que ele seria o Senhor, que no grego original seria o Kurios. Esses três significados, esses três adjetivos nunca é encontrado numa mesma pessoa, a não ser em Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo, então, ele é o Salvador. Nós vemos que Jesus Cristo, ele é o ungido e, ao mesmo tempo, o Kurios. Kurios só era designado para o Senhor, só era designado para Deus. Então, ele tinha três características que designavam o próprio Deus numa pessoa só, na pessoa do Senhor Jesus. Interessante que também lá em Mateus capítulo 2, quando é mostrado para os reis magos a estrela, nós vemos um paralelo com esses pastores. Como os pastores eles eram, como é que eu posso dizer, marginalizados, repetindo, talvez de forma renegados pela sociedade, tratados como indiferentes da sociedade. Nós vemos aqui também, fazendo um paralelo com Mateus capítulo 2, que eles eram também, os reis magos não eram de origem judaica. Eles vinham lá do Oriente, possivelmente um pouco mais adentrados ali à Ásia. Eram pessoas também sábias, mas que não tinham nenhuma ligação com a religião judaica. Mas nós vemos aqui que Deus está querendo mostrar com essas duas passagens paralelas de Lucas capítulo 2 e Mateus capítulo 2. Ele está querendo mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, que Cristo veio para mostrar o Evangelho ao mundo. Cristo veio para poder mostrar que Ele era o Salvador. E nós vemos, inclusive, um paralelo mais à frente, quando em Hebreus ele cita que Jesus é o pastor. Há um paralelo agora de que Jesus é o pastor, o maior pastor que nós temos. Inclusive ontem, eu estou gravando esse vídeo um dia depois do Dia do Pastor. O Dia do Pastor Adventista foi no dia 24 de outubro, eu estou gravando no dia 25. E nós vemos o maior pastor de todos, que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então há um paralelo de que Jesus, saindo de uma descrição do Antigo Testamento, uma descrição dos tempos do Senhor Jesus, do nascimento dele, de uma função talvez de não muito destaque, mas agora sendo comparado ao maior pastor que nós temos. Eu quero dizer para você, se alguém chegasse, talvez, imagina se você nos dias de Jesus, chegasse um anjo e para você e falasse: o maior pastor de todos os pastores está para nascer. E esse pastor é um bebê que vocês vão encontrar lá numa terra longínqua, numa viagem, numa terra longínqua, onde ele vai nascer num barraco, no meio de um buraco. E alguém chegasse para você e falasse assim: esse que vocês vão ver lá, ele é Deus, ele é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Eu digo para você, você acreditaria? Pois Deus estava educando a mente daqueles que estavam para encontrar aquele bebê inocente. Deus estava fazendo com que essas pessoas pudessem refletir que Ele era Deus e que eles pudessem já aguardar no seu coração a fé no Todo-Poderoso Senhor. Esse que agora seria o Salvador do mundo, que seria o Todo-Poderoso, advogado e juiz de todos nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa trazer a você tanta fé quanto esses pastores, quanto os magos e também quanto a José e Maria. E assim eu digo para você, não temais, o Senhor Jesus também é contigo como foram com esses também. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e amado Pai, que o Senhor possa fazer com que a gente possa guardar esta fé que esses primeiros adoradores, esses primeiros discípulos de Jesus
puderam ter. Que o Senhor possa fazer com que a gente possa guardar e possa colocar em ação toda essa fé que o Senhor deu a eles. Senhor, fique conosco, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa ficar contigo, possa trazer um dia de paz. Deus abençoe você. Fique com Jesus. Um abraço. Valeu.